Solicito ainda à secretária que faça a leitura de ofícios recebidos do Executivo Municipal, nos quais encaminha para apreciação vários projetos de leis. Ofício número 1134, encaminha projeto de lei. Cumprimentando Vossa Excelência e demais vereadores, servimos-nos do presente para encaminhar o projeto de lei ordinário número 15, que dispõe sobre denominações do novo prédio da Prefeitura Municipal de Virgínia e da praça adjacente e contém outras providências, para que seja apreciado pela Câmara Municipal. Por se tratar de projeto que objetiva homenagear pessoas ilustres e que muito contribuíram em vida para o desenvolvimento do município, espera-se que, depois de analisado, possa receber a aprovação dos nobres vereadores, considerando a justificativa da mensagem anexa. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. A mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores. O projeto de lei tem a finalidade de prestar justas homenagens às pessoas que, em vida, muito colaboraram para o progresso e desenvolvimento do município. Vossa Excelência e os nobres vereadores da nossa Casa de Leis concordarão em homenagear os ilustres nomes apresentados pelo Executivo, sabedores que suas trajetórias foram pautadas pelo trabalho, honradez e honestidade. Em anexo a essa mensagem, se encontram as biografias dos senhores João Bosco Brito Negreiros, eleito por 2 vezes para prefeito da cidade, tendo falecido no decorrer do 2º mandato, e Júlio César Ivo, seu vice-prefeito no 2º mandato, tendo assumido a prefeitura com o falecimento do prefeito João Bosco e falecido tragicamente ainda no exercício do mandato. As biografias dos homenageados dizem muito sobre suas qualidades e vão em anexo a esta mensagem para que façam parte do projeto ora encaminhado. Considerando justas as homenagens que serão prestadas com as denominações do novo prédio da Prefeitura e de sua praça, de se esperar para a apreciação, votação e aprovação do projeto de lei ora enviado. Virgínia, 17 de agosto de 2020. Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal de Virgínia. Ofício número 1135. Cumprimentando Vossa Excelência e demais vereadores, servimos-nos do presente para encaminhar o projeto de lei ordinária número 16, que dispõe sobre as denominações das ruas do loteamento Vale do Sol e contém outras providências, para que seja apreciado pela Câmara Municipal. Por se tratar de projeto que objetiva homenagear pessoas já falecidas e que muito contribuíram em vida para o desenvolvimento do município, espera-se que, depois de analisado, possa receber a aprovação dos nobres vereadores, considerando a justificativa da mensagem anexa. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. A mensagem. O projeto de lei tem a finalidade de prestar justas homenagens a pessoas que em vida tiveram a sua participação no desenvolvimento do município. Vossa Excelência e os nobres vereadores da nossa Casa de Leis concordarão com a homenagem proposta pelo Executivo aos nomes indicados pelos familiares dos falecidos, sabedores que todos viveram para a família, para trabalho, com honradez e honestidade. Em anexo a essa mensagem se encontram as biografias dos homenageados, bem como o projeto de arruamento do loteamento Vale do Sol, para que façam parte do projeto de lei ora encaminhado. Considerando serem justas as homenagens prestadas com as novas denominações propostas, de se esperar apreciação, votação e aprovação do projeto de lei ora enviado. Virgínia, 17 de agosto de 2020. Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. O ofício número 1136. Excelentíssimo Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e demais vereadores, servimos-nos do presente para encaminhar o projeto de lei ordinário de número
17 de 2020, de 17 de agosto de 2020, que dispõe sobre as denominações de ruas da zona urbana do município e contém outras providências, para que seja apreciado pela Câmara Municipal. Por se tratar de projeto que objetiva homenagear ilustres cidadãos e ex-vereadores que muito contribuíram em vida para elevar o nome dessa Casa de Leis e para o desenvolvimento do município, espera-se que, depois de analisado, possa receber a aprovação dos nobres vereadores, considerando a justificativa da mensagem anexa. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. Isso acho que não veio, né? Então, tem mensagem. O projeto de lei tem a finalidade de prestar justas homenagens a um cidadão e 2 ex-vereadores que, em vida, muito contribuíram para o progresso e desenvolvimento do município. Vossa Excelência e os nobres vereadores concordarão em homenagear os ilustres nomes apresentados pelo Executivo, conhecedores que são do trabalho que prestaram com empenho, dignidade e honestidade a esta Casa de Leis e ao município de Virgínia. As biografias dos homenageados, que dizem muito sobre suas qualidades, vão em anexo a esta mensagem para que façam parte do projeto ora encaminhado. Considerando justas as homenagens que serão prestadas com as denominações das ruas mencionadas, de se esperar a apreciação, votação e aprovação do projeto de lei ora enviado. Virgínia, 17 de agosto de 2020. Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. Ofício número 1144 de 2020. Cumprimentando Vossa Excelência e demais vereadores, apresentamos para apreciação o projeto de lei ordinária que dispõe sobre a alteração da Lei nº 585 de 2019 e contém outras providências. Por se tratar de projeto que aumenta crédito suplementar até o limite de 25% da despesa total fixada no orçamento do município, diante do aumento da receita destinada exclusivamente para os gastos em virtude da pandemia do coronavírus, espera-se que receba a aprovação dos novos vereadores, considerados os termos da mensagem em anexo. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, submeto à apreciação dessa Igreja Câmara o projeto de lei número 20, que dispõe sobre a alteração da Lei número 585 de 2019. A proposição é para se aumentar crédito suplementar até o limite de 25% da despesa total fixada no orçamento do município. A referida atipicidade do ano em curso se dá mediante do aumento de receita destinada exclusivamente para os gastos em virtude da pandemia do coronavírus, o que justifica a necessidade da majoração do limite de 20% para 25% da despesa total fixada no orçamento do município. O projeto, depois de transformado em lei, trará benefício ao sistema de saúde do município, sendo, portanto, de se esperar que o bom senso e o elevado espírito público dos componentes desta Casa de Lei levem à sua apreciação, votação e aprovação em regime de urgência urgentíssima. Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. Mensagem. Excelentíssimo Senhor Presidente, submeto à elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 19 de 2020, que dispõe sobre concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências. A referida proposição foi elaborada nos termos e modos dispostos na Lei nº 4.320, de 17 de março de 64, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021. Nesses termos, a administração municipal, com enfoque na melhoria da qualidade de vida da população, visa subvencionar as entidades mencionadas no projeto de lei incluso, que deverão se encarregar de executar as atividades de caráter público-social, em compatibilidade à sua área de atuação. Para a efetivação do planejamento afeto à concessão das subvenções sociais em questão, o Executivo Municipal consignou dotações próprias na proposta orçamentária de 2021. Diante da relevância da proposição, solicitamos aos ilustres edis sua aprovação. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal.
As subvenções são a Casa de Caridade Santo Antônio, R$ 780 mil, Corporação Musical Santa Cecília, 14.400, Asilo São Camilo, 12 mil e a PAI, 117 mil. Mensagem, senhor presidente, encaminhamos a elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 18/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Virgínia para o exercício financeiro de 2021, em cumprimento à Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição do Estado de Minas Gerais, Lei Orgânica Municipal, Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 64, e Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2020. Importa destacar que a Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Nesses termos, elaboramos a proposta orçamentária do município em consonância ao planejamento contido no Plano Plurianual de 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, observando as ações prioritárias voltadas para o atendimento às demandas da sociedade na área de educação, saúde e assistência social, principalmente em momento tão desafiador para todos diante da crise sanitária, econômica e social que enfrentamos em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19, declarada de situação de emergência em saúde pública de importância nacional, pela portaria do Ministério da Saúde número 188, de 3 de fevereiro de 2020. O projeto da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021 contém previsão da receita e fixação da despesa, fontes da receita pública, destinações dos recursos orçamentários aos órgãos municipais, autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito nos termos constitucionais e legais. A estimativa da receita foi estimada e a despesa fixada em R$ 28.074.455, sendo R$ 21.185.053,43 do orçamento fiscal e R$ 6.089.401,57 do orçamento de Seguridade Social. A estimativa da receita foi realizada com base em estudo técnico que teve como parâmetro o comportamento da arrecadação municipal nos últimos anos, mediante a metodologia e a memória de cálculo constante no anexo fiscal da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A fixação da despesa observou a classificação institucional, funcional e por natureza, cuja proposta orçamentária aqui apresentada contém a mensagem de encaminhamento e o projeto de lei, com seus anexos, representando uma visão clara e real de todos os gastos que o poder público municipal necessita realizar, com a manutenção de sua estrutura administrativa e dos serviços públicos do interesse local, tais como educação, saúde, assistência social e demais investimentos em obras públicas. Assim, as despesas correntes somam R$ 21.051.328, sendo R$ 11.654.506 de pessoal e encargos e R$ 9.395.822 de outras despesas correntes. As despesas de capital somam R$ 7.017.925, sendo R$ 6.911.161 de investimentos e R$ 106.764 de amortização da dívida, em compatibilidade com a prudência fiscal necessária. Diante da importância da proposição no planejamento municipal, rogamos aos nobres vereadores a apreciação e aprovação do orçamento para o exercício financeiro de 2021. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal.
encaminho para análise os projetos de leis número 15, 16 e 17, à Comissão de Constituição e Legislação e Redação. Já os projetos de lei números 18, 19 e 20, encaminho às comissões de Constituição e Finanças. Ouviremos agora a leitura de proposições de vereadores desta Câmara. Convido o vereador Antônio José Ribeiro para fazer a apresentação da indicação número 23/2020 de sua autoria. Indicação número 23/2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve vem indicar ao senhor prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: pintar os quebra-molas existentes nas ruas da cidade, desde a encruzilhada que vai para o bairro Mato Dentro até o bairro Sertãozinho. Rebaixar alguns quebra-molas que estão irregulares. Justificativa: por mais uma vez faço esse pedido, que é muito importante para evitar acidentes desde que estejam sinalizados, pois não estando é causa de mais acidentes. Ressalto que são indiscutíveis os benefícios trazidos pelos quebra-molas para a diminuição da acidentabilidade nos locais onde são instalados. Contudo, também entendo que sua implementação deva ocorrer dentro dos parâmetros legais, com estudo técnico e de implementação e respeitando os limites previstos e a sinalização pertinente. Sala das Sessões, de 14 de setembro de 2020, Antônio José Ribeiro, vereador. A indicação está em discussão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Secretária Cida, boa noite, secretária contadora Marília. Sobre essa indicação, deste mandato já havia feito, e não foi feito nada a respeito pela administração. Sendo assim, reforço o pedido, pois tenho recebido muitas reclamações. E agora de frente ao ponto onde estou alugando, existe quebra-molas onde tenho visto a dificuldade dos motoristas, tanto turistas como virginenses que por ali transitam. Encaminho a proposição ao Executivo para as providências que julgar necessárias. A seguir, convido o vereador Luiz Alberto Ribeiro para fazer a leitura dos requerimentos números 48, 49 e 50 de 2020. Requerimento número 48/2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo assinado, depois de tramitação regimental, requer que vossa excelência, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte: extrato do exercício de 2020 dos empenhos detalhados do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro-Região Sul Minas Gerais. Justificativa: tal solicitação faz-se necessário para fins de conhecimento e fiscalização por parte do Legislativo Municipal, por servirão para cumprir das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções, conforme determina Lei Orgânica do Município, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal. No mesmo sentido, o regimento interno desta Casa diz que a Câmara Municipal tem a função fiscalizadora e é exercida por meio de requerimentos sobre fatos sujeitos à fiscalização da Câmara e pelo controle externo da execução orçamentária e financeira do município. Sala das Sessões, em 14/9/2020, vereador Luiz Alberto Ribeiro. Requerimento número 49/2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo assinado, depois de tramitação regimental, requer que vossa excelência, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte: relatório contábil discriminando todos os empenhos realizados com base nas ações 1103, 1104 e 1105. Todos os empenhos que porventura foram realizados com base na fonte de recurso 161, auxílio financeiro ao enfrentamento do Covid-19. Relatório discriminando todos os valores recebidos pelo município dos governos federais e estaduais, destinado especialmente para despesas relacionadas ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. Justificativa:
Tal solicitação faz necessário para fins de conhecimento e fiscalização por parte desse Legislativo Municipal, por servirão para o cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções, conforme determina a Lei Orgânica do Município, Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal. No mesmo sentido, o regimento interno desta Casa diz que a Câmara Municipal tem a função fiscalizadora e é exercida por meio de requerimento sobre fatos sujeitos à fiscalização da Câmara e pelo controle externo da execução orçamentária e financeira do município. Sala de Sessões, em 14/9/2020, Luiz Alberto Ribeiro, vereador. Requerimento número 50/2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve no exercício de seu mandato vem requerer ao plenário dessa Casa Legislativa para que sejam reiteradas ao senhor prefeito municipal as seguintes informações: informar se já foram efetuados pagamentos de contratos celebrados para a realização da 40ª Expo Virgínia, evento este que foi cancelado devido à pandemia do Covid-19. Em caso de resposta afirmativa, informar quais valores e de que forma serão feitas as devoluções dos valores já pagos. Justificativa: as informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções, conforme determina a Lei Orgânica do Município, Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal. No mesmo sentido, o regimento interno desta Casa diz que a Câmara Municipal tem a função fiscalizadora e é exercida por meio de requerimento sobre fatos sujeitos à fiscalização da Câmara e pelo controle externo da execução orçamentária e financeira do município. Sala das Sessões, em 14/9/2020, vereador Luiz Alberto Ribeiro. O requerimento número 48 está em discussão. Está em votação. Por favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O requerimento número 48 foi aprovado. Agora o requerimento número 49 está em discussão. Está em votação. Aquele que for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Requerimento 49 foi aprovado. Requerimento número 50 está em discussão. Está em votação. Aquele que for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Requerimento número 50 foi aprovado. Convido agora o vereador Antônio José para fazer a apresentação do requerimento número 51. Requerimento número 51/2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a subscreve no exercício de seu mandato vem requerer ao plenário desta Casa Legislativa que sejam solicitados ao senhor prefeito municipal os seguintes documentos: laudo da Polícia Civil sobre incêndio no prédio da Prefeitura, planta do novo prédio da Prefeitura, recurso liberado para o início da primeira etapa do prédio da Prefeitura. Justificativa: essas indagações são para esclarecer a comunidade do fogo que consumiu uma parte da história de Virgínia e também para os fins de fiscalização por parte desse Legislativo Municipal. Sala das Sessões, em 14 de setembro de 2020, Antônio Ribeiro, vereador. O requerimento número 51 está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, já sobre essas indagações, lembro que a administração, após o incêndio, disse deixar esta casa a par do laudo da Polícia Civil, mas até o momento não fomos esclarecidos de nada. Sobre o recurso, é para fins de fiscalização, pois o prédio já se encontra em obras e, assim como a maioria dos vereadores aqui aprovou esse recurso, esse empréstimo junto ao banco, a gente tem que fiscalizar, né? Mesmo estando aqui hoje na casa, como não estando, né? Como dever de cidadão. Então, esses são os meus questionamentos. O requerimento número 51 está em votação. Aquele que for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O requerimento número 51 foi aprovado. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade e serão despachados ao governo do município para as providências cabíveis.
Em prosseguimento aos nossos trabalhos, darei início à ordem do dia. Passaremos à discussão e votação do projeto de lei número 011/2020, de autoria do nobre vereador Luiz Alberto Ribeiro. Convido o vereador Marcílio Torres Porto, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, para fazer a leitura do parecer a respeito. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, secretária Cida e Marília. Parecer emitido pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 011/2020, de 3/8/2020. Relatório: trata-se do projeto de lei que obriga a Prefeitura Municipal de Virgínia a possibilitar acesso às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em todos os prédios públicos próprios ou alugados onde funcionam órgãos da administração direta e indireta de autoria do vereador Luiz Alberto Ribeiro. Parecer: no mérito, o projeto visa atender ao princípio da dignidade da pessoa humana ao possibilitar que as pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência possam ter acesso aos prédios próprios ou alugados onde funcionam órgãos da administração pública. De acordo com a Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e os regulamentos número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, e de número 7.823, de 9 de outubro de 2012, foram estabelecidas condições para acessibilidade em vários setores vinculados ao setor público, e também foram criadas especificações mais detalhadas no trato a ser dispendido pela administração pública para com pessoas com deficiência, assim como a criação da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, mais conhecida como o Estatuto Pessoal com Deficiência, que tem por objetivo a promoção em condições de igualdade do exercício dos direitos e liberdades fundamentais pela pessoa com deficiência, por meio principalmente da inclusão social. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, sancionado em 2015, garantiu uma série de direitos a aproximadamente 45,6 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, de acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE em 2010. Esse número representa 23,8% da população do país. Esse importante documento prevê a inclusão da pessoa com deficiência e sua participação mais ativa na economia. Também determina o papel do Ministério Público e de Estados e municípios na fiscalização e no cumprimento do Estatuto do âmbito do trabalho, da educação, da saúde e das políticas públicas em geral. Mediante a retirada das propostas de lei que institui o Código de Obras e de Postura do município desta Casa, por parte do Executivo Municipal, faz-se necessário a aprovação deste projeto que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e participação social no município em que vive. Conclusão: diante do exposto, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação se manifesta pela aprovação do projeto ora mencionado na forma como foi elaborado. É o parecer. Sala das Sessões, em 14 de setembro de 2020, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Devair Dimas Marins, presidente da comissão, Joaquim Moreira Neto, membro, Marcílio Torres Porto, relator. Projeto e parecer estão em discussão. Estão em votação. Aquele que for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto de lei número 011/2020 foi aprovado por unanimidade. Por último, passaremos à discussão do projeto de lei número 14/2020, que dispõe sobre a criação da Compdec. Novamente convido o vereador Marcílio para fazer a leitura da emenda modificativa número 01. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 14/2020. Assunto: trata-se do projeto de lei que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Compdec, do município de Virgínia e de outras providências. Modifica-se o artigo 17 do projeto em epígrafe que diz, abre aspas, artigo 17,
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, fecha aspas, que terá a seguinte redação. Artigo 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogada a Lei Municipal número 260/2009. Justificativa. Esta emenda faz-se necessária porque a Lei número 260/2009 cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, do município de Virgínia e da outras providências. Portanto, trata-se da mesma matéria proposta pelo Executivo através do projeto de lei número 014/2020, porém mais abrangente e insalutar para o nosso município. Sala das Sessões em 14 de setembro de 2020, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Devair Dimas de Marins, presidente da comissão, Joaquim Moreira Neto, membro, Marcílio Torres Porto, relator. A emenda está em discussão. Está em votação. Aquele que for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. A emenda foi aprovada. Sendo assim, ouviremos agora o parecer sobre o projeto de lei número 014/2020, pelo relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer emitido em conjunto pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Assunto: Projeto de Lei Ordinário número 014/2020, de 11 de agosto de 2020. Relatório: trata-se do projeto de lei que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção à Defesa Civil, COMPDEC, do município de Virgínia e de outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Parecer: as comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, após análise do projeto, constataram que está apresentado de forma correta, com observância da boa técnica legislativa. Conforme mensagem que acompanha o projeto de lei em foco, o prefeito municipal informa que tal proposta vem no sentido de viabilizar a instauração da Coordenadoria de Proteção de Defesa Civil, destacando as funções da Coordenadoria e sua importância para a prevenção de desastre, recuperação e reconstrução dos efeitos. A COMPDEC, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, é o órgão responsável pela execução, coordenação e mobilização de todas as ações de defesa civil no município. Portanto, é de grande interesse público, pois viabilizará a tomada de medidas para o oferecimento de maior segurança às pessoas, com consequente implementação das práticas e planos de prevenção e atuação. Cabe à COMPDEC, além de outras medidas, a prestação de serviços de emergências e de assistência pública imediatamente após a ocorrência de um desastre, com o propósito de salvar vidas, reduzir o impacto sobre a saúde, garantir a segurança pública e satisfazer a necessidade básica e subsistência da população afetada. Todavia, faz-se necessário a apresentação de uma emenda modificativa no artigo 17 sobre a revogação da Lei nº 260/2009, uma lei municipal que trata do mesmo assunto. Conclusão: posto isso, conclui-se que o projeto de lei em tela é plenamente constitucional e legal, visa o interesse público e preenche as exigências legais. Portanto, as comissões analisadoras emitem um parecer pela sua aprovação com a emenda modificativa em anexo. É o parecer. Sala das Sessões em 14 de setembro de 2020. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Devair Dimas de Marins, presidente da comissão, Joaquim Moreira Neto, membro, Marcílio Torres Porto, relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Marcílio Torres Porto, presidente da comissão, Antônio Carlos de Almeida, membro, e Antônio José Ribeiro, relator. O projeto e parecer estão em discussão. Estão em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto de lei número 014/2020 foi aprovado por unanimidade. Encaminha a matéria aprovada ao Executivo para fins de sanção e publicação. Nada mais havendo que tratar, eu deixo a palavra em aberto para o vereador que quiser discursar. Palavra, vereador Luiz Alberto. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Sobre a demora da administração municipal
em autorizar a reabertura da PAI de Virgínia. Na quinta-feira recebi uma carta da diretoria administrativa da PAI suplicando socorro. Acho que todos os senhores vereadores também receberam, porque há quase 2 meses eles estavam tentando reativar as atividades individuais da PAI e não estavam conseguindo. Primeiro porque o senhor prefeito exigiu ao comitê do Covid votasse esta volta. Até aí tudo bem. O problema estava, né, que até o momento não tinha resolvido nada, com marcações de várias reuniões que eram desmarcadas em cima da hora, demonstrando total desrespeito à entidade da PAI e para a população em geral. A PAI já tinha enviado um protocolo para atendimento presencial durante a pandemia para representante da saúde junto ao comitê do Covid-19 e que foi aprovado. Protocolo este que foi elaborado seguindo orientações da PAI de São Lourenço, que é a referência. Hoje recebemos este ofício, na qual o comitê resolve que será aceitável o retorno das atividades da PAI se os pais ou responsáveis assinarem um termo de responsabilidade, autorizando o regresso dos trabalhos da associação. Este ponto, a própria PAI em seu protocolo, que foi entregue à Prefeitura, já constava essa observação, que seria retomadas as atividades perante autorização expressa dos pais e responsável. Então, nós ficamos alegres por ter solucionado o problema, mas triste pela demora e desgaste necessário dessa liberação. Obrigado, senhor. Com a palavra, vereador Maurício Varela. Senhor presidente, senhores vereadores, Marília, Cida, boa noite. Sobre o requerimento número 45, eu quero aqui, como cidadão, agradecer pelo trabalho feito no bairro Restinga. Mas nota-se um desgaste muito grande, porque eu fiz essa indicação, depois tive que fazer um requerimento para que o serviço fosse terminado. Nota-se uma total falta de transparência em serviços executados pela Prefeitura, num cronograma que não existe. É uma vergonha. Executam tais serviços sem o cuidado de ouvir os usuários da estrada, para que se faça um trabalho bem feito e duradouro. Sobre o requerimento que foi queimado, as coisas que foram queimadas no almoxarifado da Prefeitura, outra vergonha. Retirou-se os aparelhos de ar-condicionado da creche municipal por suposta economia, respondida em outro requerimento meu, que isto era para economizar, tirando o conforto de crianças e funcionários, para tudo acabar queimado, ou iria virar sucata. Sobre a PAI, dia 9 de setembro, foi realizada a reunião do comitê Covid-19, onde recebi tal relatório da entidade no dia 11. Eles querem responsabilizar os pais. Não foi isso que aconteceu quando a gente foi ao hotel. Quando a gente apareceu no hotel, eu não sou contra, mas foi conversado que nós trabalharíamos para que o hotel retornasse devagarinho os seus trabalhos. Mas será que o proprietário do hotel assinou algum documento dizendo que poderia receber os ônibus de excursão, como nós conversamos hoje, né, senhor presidente? Eu acho que o comitê precisa usar o bom senso para não travar o cidadão com suas decisões absurdas. O que vale para um tem que servir para os demais. E aqui a classe minoritária que precisa trabalhar como a PAI é uma entidade sem fins lucrativos. Tive o prazer de ser presidente naquela casa. Nós trabalhamos em cima de migalhas e nós temos que respeitar, porque não é fácil trabalhar sem dinheiro. É diferente de outras entidades que não são filantrópicas e estão fazendo o que querem. Não sei porquê, mas deduzo. Obrigado, senhor presidente. Sobre a comissão do Covid, a gente pode analisar para a gente poder
chamar a comissão, né, para prestar algumas informações também, algumas dúvidas para a gente sanar. Não havendo mais manifestações, eu declaro encerrada esta 15ª reunião ordinária do ano legislativo 2020 e convoco a próxima para o dia 28 de setembro. Boa noite a todos os vereadores e funcionários.